Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária da Girobano. Hoje é dia 9 de maio de 2025, uma sexta-feira. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora então, sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, tu tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? A palavra do Senhor hoje está em Números 33, as etapas da viagem desde o Egito, amém? Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizados segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Essa foi a jornada deles por etapa. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a tua santa e preciosa palavra no momento João 3,30. Oh, meu Deus, eu te peço que a missionária da Girobano suma e desapareça, e que o Deus Pai, que o Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é simplesmente pregar a tua palavra como ela é, pura, clara, simples, verdadeira, eficaz, que liberta, que salva, que leva para o céu, Ramanda Sudecomanai. Deus, eu te peço também, Senhor Deus, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer. Deus, que haja humildade em mim, Senhor Deus, que haja humildade em mim, ministrar a tua palavra, em relatar a tua palavra, em dizer da tua palavra. Deus, Amanda Sudecomanai, que eu desapareça, que o Senhor apareça, porque o objetivo é que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito de Deus apareça, eu suma para que a sua palavra seja glorificada e exaltada. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, eu te peço também, Senhor, que essa palavra, que as palavras, as ministrações a qual o Senhor tem colocado no meu coração, possam alcançar pessoas, Pai, no mundo inteiro, se for da sua vontade. Deus, que não seja uma soberba, uma jactância, mas que for da sua vontade, que a sua derraçude, como é a sua palavra, ministrada através da minha pessoa, Senhor, venha alcançar milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, não para que eu cresça, mas para que seu nome venha a ser exaltado e glorificado. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Olha quantos carrinhos que meu filho põe ali, igreja, ó, pra tu ver. Aí tu olha aqui, ó, assim, ó, carrinho pra tudo quanto é lado. Aí eu vou só pra vocês verem. Ó, lá, como é que ele fica ali nos carrinhos. Aí você roda a minha casa, é assim. Casa que tem criança, tem carrinho pra tudo quanto é lado. Uma casa saudável. Casa com filhos, né? De mãe de 4 filhos, né? Esse é a raspinha do tacho, então você imagina, é o quarto cheio de brinquedo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, não fugindo da palavra, mas criança, ela tem que ser criança, sabe? Tem que deixar, porque ó, agora ele parou de brincar e tá ali no celular, então assim, quanto mais ele brinca com os brinquedos, menos celular ele fica, né? Porque a maioria hoje é só tecnologia, né? Ele ainda tá na vontade dos carrinhos. Fica, mãe, compra esse carrinho pra mim. Mãe, compra esse carrinho pra mim. Você vai comprar, mãe? Fala, mãe vai comprar, né? E assim nós vamos, né? Vamos lá, as etapas da viagem desde o Egito. Essas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizadas segundo a sua divisão sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Essa foi a jornada deles por etapa. Os israelitas partiram de Ramás. Os israelitas partiram de Rameses no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Então, tá relatando aqui quando que eles saíram de Ramés, né, no 15º dia do primeiro mês seguinte da Páscoa, saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios, né, a saída do Egito. Enquanto este sepultava o primeiro filho de cada um deles que o Senhor matou, o Senhor impôs castigo aos seus deuses, né?
Agora que eu entendi aqui, eu tô lendo aqui, mas não tinha nem entendido o que tá falando aqui, esse pedacinho da saída do Egito. Agora vão. Os israelitas partiram de Ramessés e acamparam em Sucote, e partiram de Sucote e acamparam em Etá, nos limites do deserto. Partiram de Etá e voltaram para Pierote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdon. Partiram de Pi-Hahirote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois viajaram 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mar. Aqui, esse capítulo ele vai estar descrevendo o percurso do povo de Israel, a viagem do povo de Israel desde o Egito, né? Os 40 anos quase que eles estão passando, quase, ainda não tinha chegado, tá? Até chegar na Terra Prometida. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes, 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, mostrando o percurso deles, viu, igreja? Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofecá. E partiram de Dofecá e acamparam em Alos. E partiram em Alos e acamparam em Refidim, onde não havia água para beber. Você lembra a primeira revolta deles com Moisés? Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Kirote Hatavá. Você sabe que no deserto de Sinai, onde o Senhor deu os 10 mandamentos para eles, né? Então, a gente sabe que aqui, ó, foi onde foi dados os 10 mandamentos. Partiram do deserto de Sinai e acamparam em Kibrote Hatavá. E partiram de Kibrote Hatavá e acamparam em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam em Ritmá. E partiram de Ritmá e acamparam em Rimon Perez. E partiram de Rimon Perez e acamparam em Libina. E partiram de Libina e acamparam em Risa. E partiram de Risa e acamparam em Quietá. E partiram de Quelatá e acamparam em Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam em Harada. E só passando, né? E partiram de Harada e acamparam em Mequelote. E partiram de Mequelote e acamparam em Tahat. Então foram esses 40 anos, quase esses 40 anos, foram assim significativos. Eles passaram por vários lugares, né? E Moisés registrou tudo porque Deus havia pedido, né? Para que registrasse todas as localizações e lugares onde o povo de Deus havia passado. E partiram de Tahat e acamparam em Terá. E partiram de Terá e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam em Moserate. E partiram de Moserate e acamparam em Benejacã. E partiram de Benejacã e acamparam em Roge de Gabe. Partiram de Roge de Gabe e acamparam em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam em Obrana. E partiram de Obrana e acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Então, igreja, foram muitos anos, né? A gente está falando aí de quase 40 anos, tá? E partiram de Cádiz e acamparam no Monte Mor, na fronteira de Edom, por onde do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao Monte Or, onde morreu no primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Então, a gente já tá falando aqui de 40 anos, tá? Olha só, né? 40 anos, 40º ano. Olha, gente, eu não tinha nem percebido isso. Aqui, ó. 40 anos. E Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Quantos anos Arão tinha, gente? Olha só, 123 anos de idade. É ano, gente, meu Deus do céu. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram de Monte Or e acamparam em Zamona. E partiram de Zamona e acamparam em Punon. E partiram de Punon e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Ijeabarim, na fronteira de Moabe. Aí você já sabe também, tem a parte de Moabe, né, dos Moabitas. E partiram de Gi e acamparem de Dongade. E partiram de Dongade e acamparem em Amon de Blataim. E partiram de Amon de Blataim e acamparam nos montes de Abarim e de fronte de Nebo.
partiram dos montes de Abarim e acamparam na campina de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Olha que lindo. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Jesminote até Abel-Sintim. Então, um percurso grande, né? Só que nesses 40 anos de caminhada, né? Embora, né? Tivesse uma importância geográfica muito grande e fundamental, né? Para todo esse documentário religioso, porque é minucioso aqui o que vem se falando, né? Também conta dos livramentos que Deus deu ao seu povo durante todo esse tempo, que não foi pouco, né? Os livramentos de Deus, né? Para o seu povo, né? É muito importante a geografia, porque essa geografia mostra todos os livramentos que Deus veio dando ao seu povo durante esses 40 anos. Então, são registros que mostram cuidados de Deus desde que tirou o povo, né, lá do Egito até levar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Vamos continuar. As normas para ocupação e distribuição de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, deixa eu marcar. Junto a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos e derrubem todos os altares idólatras dele. Apoderem-se da terra e instalem-se nela, pois eu lhe dei a terra para que dela para que tomem posse e distribuam a terra por sorteio de acordo com seus clãs. Mas você sabe que 2 clãs não vão estar lá, né? Ficou antes, tá bom? Ó, distribuam a terra por sorteio de acordo com seus clãs, e aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, e aos clãs menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhes causarão problema na terra em que vocês irão morar. A gente sabe que isso aqui, né, acontece depois, futuramente, ok? Olha só, Deus avisando. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpa em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles causarão problemas na terra em que vocês irão morar. Então farei vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Então era uma ordem, né? Deus disse, você tem que expulsar. Por quê? Porque era para destruir todas as imagens, toda a idolatria, toda a cultura, tudo ali. Porque o povo de Israel era um povo diferenciado. E a gente já viu que eles já tinham caído com os midianitas, né? Na imoralidade. Já tinham feito bezerro de ouro também, então tinha tido vários, então eles tinha essa, vamos dizer assim, essa fraqueza humana, né? Mesmo sabendo que Deus guiava, o povo de Israel tinha essa fraqueza. A gente lembra da guerra contra os midianitas, que foi por causa dessa fraqueza deles, né? Uma fraqueza moral, podemos dizer assim, né? Então, e agora deveria ser estendida a todos os habitantes de Canaã. É uma ordem de destruir todos os símbolos do sistema religioso pagão. Então Deus dá uma ordem para destruir tudo, não é para ficar nada, né? É uma ordem. E assim a gente vai ver se eles vão fazer isso. Continuaremos amanhã, tá bom? Deus abençoe vocês. Esteja uma sexta-feira abençoada, um final de semana abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Fiquem na paz. Mãe.